Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Olha, mais uma vez estamos aqui para apresentar o HBcast e é sempre uma alegria chegar até você com temas relevantes que têm trazido esclarecimento e maturidade à nossa vida através da luz da palavra, né? Então, nós queremos te convidar a você nos acompanhar em mais esse episódio do HBcast, o podcast da Igreja HB. E antes de começarmos o nosso episódio de hoje, nós queremos com alegria falar dos nossos patrocinadores. A Oeste Tintas, com 24 anos de mercado, oferece uma ampla gama de tintas e acessórios imobiliários e impermeabilizantes para transformar seu ambiente. Sua vida pede mais cor? Pensou em tintas, pensou Oeste Tintas. Você fala com eles pelo 49-3323-0909 Oeste Tintas. A Madeiro Comunicação Visual, do nosso amigo Maicon, você vai encontrar fachadas em ACM, letras personalizadas, corte CNC, totem, painéis adesivos e luminosos. E tudo isso é com a Madeiro Comunicação Visual. Você fala com eles pelo 49988553991. Também queremos falar da Ademicon, a maior administradora de consórcios e investimentos do país, com mais de 32 anos de história, sendo pioneira no consórcio de imóveis. À frente da marca, conta com um dos sócios investidores, Roberto Justus. É crédito? É investimento? Porque é especialista em consórcios. Consórcio de imóveis, veículos, serviços ou investimentos? Lógico que dá. É só você falar com o nosso mano Raul pelo 499-9820-0899 Ademicon. Meus queridos, hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito importante, muito pertinente aos dias atuais. Principalmente a você que é pai, você que é mãe e você que com certeza no futuro também deseja, né, ser pai ou mãe. Isso é muito relevante e vai trazer muitos esclarecimentos para nós. Nós vamos falar hoje sobre a criação de filhos nos dias atuais. E para isso, nós temos o nosso pastor aqui. Pastor, seja muito bem-vindo. Olá a todos, paz, tudo bem? Estamos aqui então para nós darmos seguimento nesse assunto que é muito relevante, principalmente nos dias ao qual nós estamos vivendo, que é muito importante. No seu ver, pastor, hoje é mais difícil ou a dificuldade está nos olhos de quem vê na criação dos filhos? Para quem veja bem, eu tenho 53 anos, eu sou de uma época onde eu ia no maior mercado da cidade, comprava lá, meus 12, 13 anos, 11 anos, e anotava no caderno do mercado, né, do dono do mercado. E meu pai não questionava, o dono do mercado não questionava, chegava no final do mês, um acertava o outro e havia uma confiança, um respeito, né, uma conduta, digamos assim, corretíssima. Hoje, nos dias de hoje, nós vimos que isso não existe mais. Nós estamos vivendo um outro tempo, totalmente diferente daquela época. A gente percebe que os dias eles são mais complicados e de fato a realidade é outra, né? Uhum, Porque, como o senhor falou, antigamente podia deixar um filho ir a um lugar distante sozinho, né? Não tinha aquele perigo uhum. iminente. Mas hoje os pais, eu falo por mim e pela Vanessa, nós temos às vezes a dificuldade de deixar ir na padaria que é na esquina, né? Justamente. Hoje, para criar os filhos, exige uma sabedoria muito grande. Isso, isso porque a responsabilidade dos pais aumentou, né? No decorrer dos tempos, né? Com essa modernidade, tempo ao qual nós estamos vivendo, houve-se uma perca dessa responsabilidade, do quão é importante a educação de um filho. E nos dias de hoje, muito mais ainda com essa modernidade, com essa evolução, né? E nós temos que nos dar conta que a criação dos filhos, ela é uma ordenança do Senhor, né? Até porque os filhos não são nossos. Salmo 127:3 diz que os filhos são heranças do Senhor. Então é algo de valor que Deus deu e entregou nas nossas mãos, e se Deus entregou algo de valor, exige e necessita que eu tenha uma responsabilidade em relação a isso, né? É, hoje eu tenho visto que não é fácil, até saiu uma pesquisa em uma universidade que essa geração é mais fraca desde os primórdios, né? Desde o tempo antigo. E por que se dá isso aí? É culpa dos filhos? Não.
é culpa inteiramente dos pais. Porque os filhos são reflexo da educação e do exemplo Que que os pais recebe. dão, Uhum. né? E é muito interessante que aí é onde entra uma questão. Hoje o sistema nos impõe a viver uma vida individualizada, né? Sendo contrária às próprias escrituras. E o Senhor nos ensina automaticamente, né, diferente. Ele quer que nós venhamos interagir no seio familiar, fazendo com que os filhos, né, possam ver nos pais uma escola teológica, porque teologia é estudo de Deus. Então, se os pais têm Deus, automaticamente a leitura que os filhos têm que fazer dos pais é Deus, né? Hoje, um filho não vê um pai dedicando um tempo do dia, do período do dia, para ler as escrituras, para orar, né? Porque o filho hoje ele entende muito mais pelo exemplo do que pelo ensinamento, né? Tem uma frase que diz que o ensino sussurra e o exemplo arrasta, Exatamente. né? Então, há essa necessidade dos pais olharem para si e verem a responsabilidade que eles têm nas mãos, né? E chamarem para si essa responsabilidade. Por isso que eu amo Paulo, porque Paulo é um dos indicativos de chamar para si a responsabilidade. Em 1 Coríntios capítulo 11, Paulo diz assim: "Vocês querem ser imitadores de Cristo? Imitem a mim." E hoje, o que o próprio evangelho, as pessoas hoje estão dizendo, ó, não olhem para mim que eu sou falho e pecador. Isso todo mundo sabe que é falho e pecador. Só que isso faz com que eu me isente da responsabilidade que eu tenho em Cristo Jesus, né? É, Então, é como um profissional. Profissional de qualquer área, se você, quanto mais ele estudar, mais ele se dedicar, mais ele se empenhar, mais ele entender aquela mercadoria, aquele trabalho que ele está desempenhando, com mais clareza, com mais domínio, né, e com mais segurança, ele vai ensinar isso. E hoje, por existir uma superficialidade no relacionamento dos pais com Deus, os pais têm dificuldade de transferir isso para os filhos. E aí eles acabam aprendendo coisas na escola porque deixaram aquela lacuna aberta no caráter do filho. Aprendem com um professor, aprendem com um coleguinha, aprendem com algum ídolo da TV, né? E isso vai distorcendo o caráter, exatamente. né? O senhor falou agora sobre algumas pesquisas. Eu tentei recordar se foi. Eu acredito que foi um livro que eu li, mas eu não consegui achar referência a respeito dos ateus, né? Essa pesquisa dizia que a maioria, se não 100% dos ateus, eles escolheram não acreditar em Deus pela ausência paterna, né? Pela Justamente. falta da figura paterna. A paternidade foi frustrada, foi mal exercida na vida deles, e eles têm dificuldade em ver Deus como um pai, como alguém que de fato quer cuidar de seus filhos, né? Na realidade, o pai, ele é o que dá direção para um filho, seja um filho masculino ou feminino, seja uma menina ou um menino. Então, eu sempre costumo dizer que um homem de Deus, ele é 4P Uhum. dentro de casa. Ele é pastor, ele é profeta, ele é provedor e ele é protetor. Olha, Se o filho não vê isso no pai, ele vai ter uma debilidade em alguma área da sua vida. E como você falou, mencionou os ateus, provavelmente o ateu ou o pai dele já era ateu e transferiu isso, ou o pai foi muito negligente e ele teve dificuldade de enxergar Deus pela própria paternidade, pelo próprio papel que o pai estava desempenhando, né? Porque o filho, tanto seja uma menina ou um menino, ele vai ver Deus na maneira que o pai age. Ele chega na fase adulta, ou ele vai ter facilidade, ou vai ter dificuldade de relacionamento com Deus, porque ele não teve com o seu pai, exatamente. Uma né? coisa interessante que nós conversávamos aí, que o senhor tocou a recém, é a respeito da diferença dos ensinamentos, né? Antigamente, o pai, de fato, embora às vezes era de forma meio que autoritária, né? Mas era levado às vezes a marra para a igreja, né? Justamente. Tipo, ensinado mesmo, é Uhum. assim, assim, assim. E Justamente. hoje, a maioria, parece que essa geração, ela quis afrouxar a corda, mas afrouxou demais, né? Porque, e um exemplo que eu acho muito legal é o povo de Israel, né?
ao ensinamento desde as crianças, do menino e da menina, né? Eu gostaria que o senhor falasse alguma coisa a respeito desse sentido também. O povo de Israel tem uma tradição, né, que quando o filho alcança 5 anos de idade, os pais não dão nada, nenhum tipo de doce até 5 anos. Quando eles completam 5 anos, eles fazem um bolinho, né, e de mel, com sabor de mel, e eles dão para a criança. Então, quando a criança come aquele bolo, né, no primeiro momento, a sensação é espetacular, porque ele não Nunca provava provou, doce, né? né? E aí é onde o pai introduz as escrituras, né, dizendo assim, ó, a palavra de Deus é doce como mel, Nossa. né? Então, a partir dali, os pais entram na educação dos filhos de uma maneira a diariamente ensinar as escrituras, né? Tanto que quando dos 5 aos 12, ou seja, nesse período de 7 anos, né, os filhos geralmente já têm a capacidade de recitar todas as leis da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia. E isso é muito interessante porque quando eles fazem 12 anos, existe uma festa, uma festividade, que é o Bar Mitzvah e Uhum. Mitzvah, né? Que é a passagem, né, da fase, digamos assim, adulta, consciente de uma criança. Ela já tem condições de decidir, ele tem condições de discernir o que é certo e o que é errado. Né? Isso é É maravilhoso. fantástico, né? Nós deveríamos de seguir esse exemplo. Temos que seguir esse exemplo, né? Porque eu sempre costumo dizer que existem 4 coisas que as escrituras exigem que os pais ensinem os filhos, né? É obediência, submissão, respeito e honra. Nossa. Isso é bíblico. Se o filho for ensinado, ele aprender através das escrituras esses 4 pilares, pode ter certeza que essa criança será uma criança muito forte. Existe uma orientação bíblica, como o senhor falou, né? E esses 4 Uhum. pontos que o senhor tocou agora é muito importante. São fundamentais. Porque até um desafio que a gente pode lançar para os pais que estão nos assistindo e também os nossos membros aqui da igreja faça um teste com seu filho. A gente se apavora, a gente tem um pouco de contato com as professoras da escola das crianças. As crianças não conhecem Bíblia. Justamente. As crianças não conhecem os personagens bíblicos, às vezes. Uhum. E aí você vai olhar, às vezes são filhos de pais que estão há anos na igreja. E Justamente. aí que não sabe? Não tem esse hábito, né? A Just- gente perdeu esse hábito, né? É justamente isso aí, Tiago, porque o que acontece? Hoje os pais não se importam, eles estão priorizando trabalho, priorizando aquisição de bens, priorizando amigos do mundo, amigos extra do convívio do seio da igreja, e eles acabam esquecendo disso aí. Uns por medo de não saber, sabe que toda mudança, né, gera uma expectativa. E a expectativa, muitas vezes, a pessoa, como a criação dela foi uma criação alheia à disciplina, automaticamente ele tem medo de fracassar. Então ele acaba muitas vezes nem tentando. Sim. É interessante, eu sempre costumo dizer para os pais que ele tem que dar o primeiro passo, né? Ele tem que começar. E a melhor maneira de começar é literalmente chamando os filhos para perto e começando a fazer um devocional diário. 5 minutinhos por dia. 5 minutinhos. E outra questão que é muito importante é que hoje a metodologia que se existia naquela época, que nem tu falou, que os pais muitas vezes levavam os filhos arrastado, não vale mais para hoje. Uhum. Hoje nós estamos vendo um outro mundo, um outro layout, né, do sistema. Então, automaticamente, você tem que ensinar literalmente por amor. Tem que prevalecer o amor. Fazer com que o seu filho veja a paixão que existe no teu coração, né, por Jesus. Veja a paixão que existe no teu coração por frequentar a igreja onde o corpo de Cristo está e se relaciona. Isso é fundamental, porque um pai que hoje, nos dias de hoje, força o filho, ele vai acabar criando ódio da igreja. Antigamente não, né? Antigamente, quantas vezes a minha mãe foi criada, né, na igreja católica, e a minha mãe me levava para a missa todos os domingos de manhã, e eu ficava sentado ali, não podia me levantar nem para ir no banheiro, Uhum. né? Mas ela me transferiu algo valioso, né? Que é o amor, né? E isso fez com que eu acabasse sabendo que as escrituras, por mais que eu não tivesse conhecimento nenhum, né? As escrituras era a base de uma regra de fé e de conduta.
né? Eu sabia que ali tinha Deus. E isso fez com que eu descobrisse, né, o Senhor e buscasse. E depois da busca, se descortinou algo tremendo, foi a vontade perfeita e absoluta do Senhor que eu comecei a aplicar na minha vida e a minha casa, né? E eu eduquei, graças a Deus, foi 22 anos de pastor, 29 para 30, né, que eu conheci o Evangelho. Tive a oportunidade de educar minhas duas filhas, né, nos caminhos do Senhor. E uma das metodologias que eu usei, né, porque muitas pessoas hoje assim, eu não tenho tempo. Quando eu comecei a pastorear, Tiago, eu fazia naquela época faculdade de administração, eu era gerente financeiro de uma empresa grande, eu fazia faculdade, era gerente da empresa, pastoreava, ainda tinha que ter tempo para minhas filhas, né, para minha família. E eu estipulei um dia da semana para a gente estar fazendo. A gente ficava em casa e a gente fazia ali teatros, né? E isso, além de ter um tempo que a gente lia as escrituras, porque toda noite, quando minhas filhas iam deitar, ou eu ou a minha esposa deitávamos, líamos uma passagem, né, da Bíblia, mas com aquelas Bíblia ilustrada, infantis, né? Todas as noites até elas dormirem. Fazia oração, né? Fazíamos brincadeira nessa noite que chamava-se Noite do Colchão. Então, a partir dali, nós ensinamos elas a amarem a Jesus, né? E isso reflete hoje na fase adulto delas. Eu não vou dar um dado errado aqui, porque eu não lembro agora e impreciso, mas em um dos encontros de homens que nós tivemos, foi lido sobre o tempo médio, a média de tempo que os pais passam com os filhos. Uhum. É estarrecedor a quantidade de pouco tempo, para não dizer nada de tempo que os pais passam hoje em dia com os filhos. É inevitável que isso vá gerar uma ausência e como é que eu vou falar, brechas, né? Justo. Que vai ficar em aberto. E justamente isso aí. Tem que haver uma concordância entre o pai e a mãe, porque é necessário com que os dois participem da fase infantil da criança. Os dois têm que estar junto nesse processo, porque se só o pai tiver, vai ficar uma área em defasagem, né, Uhum. na criança. Então é necessário que os dois participem desse momento, né, de relacionamento. E quando o pai e a mãe, que são os líderes, né, espirituais da criança, automaticamente isso vai fazer com que seja gerado no coração da criança um desejo, porque o pai e a mãe são os heróis, Sim. né? Se é menina, a menina quer ser igual à mãe, quer ter um marido igual ao pai. Se é o menino, o pai é o super-herói, independente qual é a profissão dele, o que ele faz, é o cara que pode tudo, que consegue tudo. Todos nós passamos por essa fase. Essa fase é essencial com que o pai transfira esse temor, esse amor e esse carinho pelo Evangelho, por Jesus Cristo, né? Se a criança conseguir absorver isso aí, pode ter certeza que ele vai ser uma criança posicionada na fase adulta. Existem pais, né, pastor, que a gente fala, né, que de fato não dá esse exemplo, mas existem, como a gente estava falando aqui, pais que não receberam isso, né? E Justamente. aí tem até aquela que entra justamente o que o senhor falou, que às vezes não tenta nem para não se frustrar, né? Mas Uhum. que conselho que o senhor daria para esse pai que às vezes ele não teve essa instrução e que hoje ele não sabe como fazer com o filho, né? O exemplo é o meu exemplo que eu vou dar sobre Uhum. o que aconteceu comigo, né? Eu tive um casal de pais, né? Meu pai e minha mãe, é excepcional. Só que eles não tinham esse amor e esse carinho pelas escrituras nem pela palavra. Por mais que, como eu mencionei, né, minha mãe pelo menos me levava para a igreja e ela conseguiu, de certa forma, ela e meu pai, de transferir esse temor, né, pelo evangelho, pela palavra e pelo Senhor. E eu sabia que ela se dedicava, né, com amor. Graças a Deus por isso. Só que aquela época era diferente. Hoje, se eu educasse, ou um pai educando os filhos da mesma maneira com que eu fui educado, hoje não surtiria tanto efeito. Então, quando eu me dei conta, quando eu me deparei com o Evangelho e vi que o Senhor requeria mais de mim, eu tive que fazer que nem Paulo, subjugar o meu corpo, reduzir a servidão. Então, sabe que todo início, ele não é fácil, Sim. né? Até você criar um hábito, né, ter costume
né? E isso é difícil, principalmente quando você não está fazendo aquilo que é correto, né? Aquilo que é necessário fazer. Tem uma passagem em Efésios capítulo 4, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Pais, não trate seus filhos de modo a irritá-los, antes eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Efésios 6, 4. Então, quando o Senhor nos dá essa orientação, ele está dizendo assim, ó, que a chave disso aqui é a disciplina. Então, quando eu me dei conta disso, eu disse, não, eu ganhei, recebi algo da minha mãe e do meu pai, mas eu sei que isso não é o suficiente. Eu quero que as minhas filhas sejam melhores do que eu. Então, eu comecei a me colocar num lugar de disciplina, né? Quando eu conheci o evangelho, eu botava, na época, o celular era diferente, mas usava como despertador, para todo dia despertar, então, em certo horário, e eu estava lendo a palavra. E aí, de início, eu comecei a descobrir. E eu comecei a trazer minhas filhas para esse lugar. Eu e minha esposa, né, por um consenso, uma comunicação e um diálogo muito saudável, que eu oriento vocês a terem, né, o casal tem que ter, né, eles têm que traçar objetivos, meta, e ser disciplinado para que esses objetivos, essas metas sejam alcançadas. Porque não vai ser só o casal que vai ganhar. Hoje eu tenho uma filha com 29 anos, a outra com 22 anos, e eu não sei o que é preocupação com os filhos. Eu não sei o que é preocupação. Glorifico a Deus por isso, porque foi através da pessoa do Espírito Santo que me conduziu para que eu pudesse entregar para as minhas filhas aquilo que eu estava recebendo da própria palavra. Porque o maior interessado, né, nossos filhos, é o Senhor, não nós. Nós somos secundário nessa história. O Senhor que deseja, só que ele usa quem? Ele usa os pais. Por isso que a palavra do Senhor diz em Salmo 127,3 que os filhos são a herança, algo de valor que foi constituído em Deus e que foi transferido para nós. Se a herança é do Senhor, então não é minha. Eu só recebi. E eu tenho que cuidar. E eu tenho que valorizar. Só que para isso acontecer, tem que haver um entendimento. Por isso o casal tem que conversar, tem que dialogar, tem que traçar ali um objetivo, uma meta e ser disciplinado para que isso seja alcançado através dos filhos, Isso aí. né? E isso é diário. Exatamente. Então, isso para você, pai e mãe que está ouvindo esse podcast, né? E não teve essa instrução, é um momento propício para ter esse entendimento, que os filhos eles são a herança do Senhor, né, pastor? E Uhum. que como é que a gente trata as coisas do Senhor, né? Uma vez eu ouvi um testemunho falando que era um homem, né? Tava agradecendo, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e realizado o meu sonho. E aí o Senhor falou com ele: o sonho não é teu, o sonho é meu. E aquilo mudou a perspectiva dele, porque aí ele deu o exemplo de um carro, né? Se o carro é teu, você faz o que você quer com o carro. Você bate o carro, você pode acelerar, estourar um motor, faz o que você quiser. Mas agora, quando o carro não é teu, é outro cuidado, é outra Justamente. responsabilidade, né, pastor? Justamente. É essa percepção que nós temos que ter, né? Que os filhos são herança do Senhor. Então, veio de Deus para nossas mãos, é dele, né? Então, nós vamos ter que ser o instrumento para cuidar e zelar por esse tesouro, né? Por essa herança que o Senhor nos concedeu por um determinado tempo para que nós pudéssemos orientar, né? Cuidar, zelar, guardar e educar, né? Essas É crianças. verdade. No Encontro de Homens, o Alco estava falando sobre. Você percebe quando você está acertando, está no caminho certo, quando seus filhos começam a tomar decisões, né? Uhum. E aí as decisões que eles tomam são baseadas na palavra que você ensinou. Justamente. Ah, e eu tenho uma pergunta a fazer, pastor. Por que que os filhos, eles saem exatamente do que aquilo que a gente olhava nos outros e não desejava que fosse? Porque existe uma coisa, quem tá em casa vai entender. A gente, antes de ser pai, a gente olhava, né, aquelas crianças na igreja e corriam e pulavam e gritavam. Eu disse, meu Deus, meu filho não vai ser assim, né? Mas aí vem os filhos da gente. E eles são exatamente assim. O que que o senhor nos diz? Na realidade, não é 100% isso. Tem Sim, dois fatores, né? Um é a negligência do cuidado dos pais, o sim. ensino, né? E o segundo entra a personalidade, o temperamento da criança,
né? Então, a gente tem que entender, mas independentemente disso, as crianças têm que entender qual é o limite, Uhum. né? Eu vou dar aqui um exemplo. Uma vez, a minha filha mais nova, logo que eu cheguei em Chapecó, que nós abrimos a igreja, eu dava liberdade, porque criança é criança, Sim. né? Então, eu dava liberdade em certos momentos. Na hora da palavra, na hora da oração, né? Eu não permitia de jeito nenhum. As outras crianças, aí muitas vezes minha filha diz assim, ah, mas os outros estão correndo. Eu digo, os outros são os outros, você não é os outros. Tem que entender que você é você, né? Aí, uma vez, acho que minha filha tinha, se não me engano, 5, 6 anos de idade, por aí, acho que era em torno de 5 anos. Minha filha é mais nova. E num dia de culto, ela correu, eu chamei ela e disse, filha, eu não quero que você corra, esse horário não é para você correr. Aí eu me descuidei um pouquinho e estava ela correndo. Aí eu dei um jeito de chegar perto dela e dizer, filha, ó, é a última vez, que eu sempre falei 3 vezes. Ela sempre sabe. Tanto uma como a outra, sabia que na terceira vez, Ia ter aí correção. a correção vinha, né? A disciplina vinha. Aí ela, né, porque estava cheia de criança aquela noite, ela acabou talvez esquecendo no momento da euforia e correu. Aí na terceira vez eu peguei ela pelo braço e disse, ó, então agora tu vai ficar sentado na cadeira e quando nós chegar em casa, nós vamos conversar. Não quero que você se levante daí, né? E foi fenomenal, porque o culto continuou decorrendo, passou-se o tempo, né? Terminou o culto, fui para casa, cheguei em casa, né? Foi eu e minha esposa, fomos fazer um café para nós, para tomar antes de dormir. E aí eu vi que ela estava rodando, 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 e ela chegou para mim na minha frente, né? 5, 6 anos de idade ela tinha. Ela disse, pai, não está esquecendo de alguma coisa? E eu disse, não, na igreja. Eu digo, não, pai, esqueceu alguma coisa? Ela disse, sim, tu ficou de me disciplinar quando chegar em casa. Aquilo lá foi espetacular porque eu vi o temor que ela tinha. Ela viu, se deu conta que estava errada, né? Uma única vez só que eu fiz isso, né? Aí eu peguei, entrei para dentro do banheiro, porque no meu armarinho do banheiro tinha uma, uma frase, né, um versículo, para que eu não educasse a minha filha, porque ali tinha uma vara. A Uhum. minha varinha de disciplina, né, sempre disciplinei minhas filhas com vara. E na mais velha, acho que eu não me engano, foi 2 ou 3 vezes, na mais nova foi uma vez só, né? E aí eu peguei a vara e disse, filha, então vira. E eu dei uma varada de correção, Com dó. né? Com dó, mas foi Mas fraquinho, necessário. Aham. mas necessário, né? E outra coisa que eu fiz, eu nunca deixei minhas filhas sozinhas quando eu disciplinava. Aí eu dei uma varada, né? Na bundinha dela, no popô, e aí ela chorou, eu dei só uma. Aí eu disse pra ela assim, antes de eu dar a varada, eu disse assim, tu sabe por que tá apanhando, né? Ela disse, sim, porque eu desobedeci 3 vezes, pai. Eu digo, pois é, o pai te deu 3 chances, né, 3 oportunidades, e você desobedeceu as 3 do pai. E aí eu dei a varada, ela chorou, né, um pouquinho, aí eu fiquei do lado dela, junto com ela, não desamparei ela nesse momento, né, aí ela terminou de chorar e eu disse, filha, tu sabe por que então que tu apanhou, né? Ela disse, sim, porque eu teimei. E você vai teimar? Ela disse, não, pai, eu não vou teimar. Eu digo, viu? O pai não queria ter feito isso, né? O pai fez e o pai já te deu 3 chances, né? Então, porque o filho precisa saber um limite, Uhum. né? Depois ele chega na fase adulta, ele não sabe, não tem limite, não sabe quem, né, quem é a autoridade sobre ele nem nada, e isso vai gerar um problema muito grande. E aí, depois que eu conversava com a minha filha, a gente ainda fazia uma oração, né? E fazia ela orar e repetir, né? Pedir para que o Senhor desse um coraçãozinho alegre, desse um coraçãozinho obediente, né? Que, que era necessário e foi muito bom. Esse assunto é muito importante a gente tocar, né, pastor? Que nos dias que vivemos, né, Uhum, na sociedade atual, Deus o livre você comentar em você educar um filho através da vara, né? uhum, Mas o nosso foco aqui é falar para quem crê na palavra, quem acredita na palavra. Se você não acredita, é outro papo, faz do jeito que você achar que é necessário, mas nós cristãos somos instruídos, né? A própria palavra diz para nós não apartarmos a vara dos nossos filhos, né? Pela justamente. questão da correção. Mas a gente vê que é até no meio cristão, né? Às vezes eles ficam com medo, né? A Uhum, gente sabe que existia excessos e que existe também hoje, uhum,
mas a correção bem feita, do jeito que o senhor estava testemunhando para nós, elas fazem necessário, porque quem vai colocar os limites? Com Se a certeza. gente não. Uma coisa minha mãe sempre dizia: se eu não colocar, se você não aprender comigo, a vida vai te ensinar e não vai ser com carinho, não vai ser com amor. Isso eu sempre Justamente. aprendi com a minha mãe. Justamente. Meu pastor, que conselho o senhor gostaria de deixar para os pais nos dias de hoje, que estão passando com dificuldade com os filhos, né? Quem sabe erraram a mão em algum momento e hoje estão colhendo, infelizmente, frutos dessa ausência, dessa, ah, eu não vou dizer negligência, não sei se é a palavra certa, mas que por algum motivo estão passando dificuldade com os filhos, né? E não sabem como lidar. A gente sabe que logo após a infância entra um período complicado, né? Que é a adolescência, a pré-adolescência ali, e muitos estão passando com dificuldades com isso, né? O que o senhor pode orientar esses pais? Primeira orientação que eu dou é ame o seu filho, independente do que ele está fazendo ou do que ele tem feito. Porque o amor, ele é espetacular no quesito a transformação, né? Segundo, busque uma orientação, vá atrás do seu pastor, converse com ele, busque um caminho onde você possa eh, trazer esse jovem novamente para perto de você, né? E porque o Senhor é fonte da nossa sabedoria, fonte da nossa graça. Eu tenho certeza que através de um conselho sábio, de um pastor ou de um homem de Deus, ele vai conseguir te orientar para que você possa trazer novamente, né, esse relacionamento que geralmente já está fragmentado quando chega nesse ponto, né, novamente de acordo com a vontade do Senhor, porque a família é a base de tudo, Sim, né? A família é a base de tudo e é necessário, se faz necessário que os pais assumam essa responsabilidade, puxem essa responsabilidade. Se o filho está numa fase difícil, agora não cabe mais entender por como chegou ali, mas dá para você olhar para trás e ver aonde foi que você negligenciou e começar novamente essa história, porque você está colhendo, geralmente nós colhemos hoje o que plantamos ontem, uhum, mas Deus nos dá a oportunidade todos os dias de adquirirmos sementes novas através do Evangelho, da sabedoria que Ele nos dá pelo Espírito, para que nós possamos plantar hoje para poder colher amanhã, né? E com certeza, quem convence o seu filho do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor. Por isso que vocês têm que estar próximo do Senhor para que Ele possa orientar e dirigir você nesse caminho onde a tua casa, os teus filhos serão restaurados pela glória de Deus. amém, eu creio nisso. Algum ponto mais que o senhor deseja estar tocando, pastor? Só eu digo para vocês, todos que estão nos ouvindo, né, seja intencional nessa busca, nesse crescimento com Deus, para que você possa transferir não só para os seus filhos, não só para o seu cônjuge, mas para todas as pessoas que estão próximo de você, esse amor e esse carinho que você tem por Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos, esse foi mais um episódio do HBcast com esse tema relevante e nós também aqui desejamos sempre ser intencionais, trazer essa reflexão a você, pai, a você, mãe, que você possa, através de tudo que foi falado aqui, ter essa consciência da responsabilidade que está sobre os nossos ombros, né? E do posicionamento que nós precisamos ter para que os nossos filhos eles sejam melhores do que nós, né? E que eles possam levar consigo, aonde quer que eles forem, a palavra do Senhor no seu coração e, acima de tudo, que nós consigamos ensiná-los, né, o caminho de amar ao Senhor acima de todas as coisas. Muito obrigado por ter nos acompanhado em mais esse episódio do HBcast e nos vemos na próxima, querendo o Senhor.